Oi, galerinha, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de língua portuguesa. Hoje nós estaremos fazendo as atividades e as explicações serão referentes ao volume 3. E hoje nós abordaremos um assunto que, ao longo de toda a nossa vida escolar, ele vai ser muito importante. Vocês já viram, e a partir de hoje nós iremos aprofundar um pouquinho o estudo. Então, lá no primeiro bimestre, nós havíamos conversado muito sobre os verbos e a sua importância na língua portuguesa, principalmente no que se refere à escrita e à fala adequada. Então, hoje nós iremos retomar este assunto. Lembrem-se, todos os assuntos que nós já vimos anteriormente, no decorrer do nosso ano letivo, estes assuntos serão retomados e aprofundados. Então, eu gostaria de pedir que você pegasse o seu caderno de português ou um bloquinho de notas e anotasse aquilo que você acha mais importante. Você também pode anotar isso ao lado do seu livro, do ladinho ali do seu livro de português. Por quê? Essas informações que eu vou transmitir a vocês agora serão de fundamental importância para a realização dos exercícios, ok? Então, hoje nós iremos relembrar um pouquinho, antes das nossas atividades, o que são verbos. Verbos, então, se referem às ações praticadas pelo sujeito, né? Então, nós vimos que o sujeito é aquela pessoa, né, que pratica as ações. E essas ações na gramática são denominadas verbos. Então, pessoal, quando a gente fala de verbos, nós temos que ter em mente algo muito importante. Primeiro, quando nós falamos o verbo na sua forma base, né? Isto é, sem estar conjugado no pretérito, no presente e no futuro. Nós estamos nos referindo ao verbo no modo infinitivo. O que é o modo infinitivo? É o que equivale ao nome do verbo. Por exemplo, jogar, cantar, dançar, comer. Todos estes verbos que eu citei não estão conjugados. Sendo assim, estes verbos estão no modo infinitivo, tá? Por exemplo, o verbo jogar aqui na frase está empregado como joga. O Diogo joga com a bola. Joga aqui na frase está no tempo presente. Este verbo está conjugado, isto é, ele está colocado em um tempo. Esta ação se realizou em um tempo, ok? Os verbos, a gente tem que levar em consideração quando eles estão na forma base, isto é, quando eles não estão conjugados, a sua conjugação. Existem 3 conjugações verbais e nós iremos relembrar este assunto. Então, a primeira conjugação verbal se refere aos verbos que têm a terminação ar. Então, aqui nós vemos que cantar, jogar e saltar têm algo em comum. Todos estes verbos que eu citei, eles estão na primeira conjugação e são terminados em ar. Os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em er ou or. Por exemplo, beber, ler, pôr, comer. Todos estes verbos têm algo em comum, que é a terminação deles no infinitivo, isto é, sem serem conjugados em er. E nós temos a terceira conjugação verbal, que é o ir, né? Então, todo verbo terminado em ir está dentro dessa conjugação. Partir, sorrir, sentir, todos esses verbos terminam com o ir, né? O i e o r. Então, eles pertencem à terceira conjugação. Gostaria de chamar a atenção de vocês sobre isso. Por quê? Por que as conjugações verbais são tão importantes? A primeira, a segunda e a terceira conjugação. Porque quando nós estamos nos referindo aos verbos regulares, o que são verbos regulares? São verbos
que, de acordo com a conjugação, eles têm a terminação igual. Então, por exemplo, todos os verbos na primeira conjugação, quando eles são conjugados no pretérito, no presente e no futuro, eles têm aí, né, a terminação semelhante, e nós veremos isso mais para frente. Por isso que as conjugações verbais são tão importantes, tá? Outra coisa, né? Aqui, então, nós temos algumas ações, né? Alguns verbos terminados em ar. Jogar, dançar e cantar. Estes verbos estão conjugados? Não, eles não estão conjugados no tempo. Eles estão na maneira infinitiva, isto é, na forma base, que é aquela forma que eu sempre cito, né? Nós temos outros verbos aí, na segunda conjugação. Comer, correr e escrever. Terceira conjugação. Sorrir, cair, sentir. Como que eu sei, prof? Olhem aqui o finalzinho da palavra que termina em ir. Isso indica que este verbo pertence à terceira conjugação, tá? Esta classificação das conjugações vale apenas para a classe gramatical dos verbos, ok, galerinha? Aí aqui, então, nós vimos aí, né, que os verbos são muito importantes na língua portuguesa. E aqui nós temos um dado importante. Os verbos são as palavras mais variáveis da língua portuguesa, porque eles podem variar quanto ao seu modo, quanto ao seu tempo, quanto à sua pessoa e quanto ao seu número, ok? Isso é muito importante. Vejamos então. Quanto ao seu modo, o verbo pode estar no indicativo, que é algo que expressa certeza, tá? Então, no modo indicativo, é algo certo. Exemplo, o rato roeu a rede. Isso é uma certeza, esse fato ele aconteceu, tá? O verbo também pode estar no modo conjuntivo, que é uma ação que ela exprime dúvida, um desejo. Ela vem ali marcada pela palavra talvez, provavelmente. Então, aqui, por exemplo, talvez eu vá ao cinema. É uma dúvida, eu não sei se eu vou, tá? Então, quando o verbo, ele tem, né, esse modo conjuntivo, ele exprime uma dúvida, um desejo. Condicional é uma ação que depende de uma condição. Por exemplo, se estivesse muito calor, eu beberia água fresca. Então, os verbos aqui, né, nesse modo verbal, eles expressam uma ação que depende de outra para acontecer. Nós temos o imperativo, né, os verbos no modo imperativo que exprimem uma ordem, né? Os verbos no modo imperativo estão presentes nas bulas, nas receitas, por exemplo, fazer, pegar, ver, são verbos no imperativo, exprimem uma ordem, um aviso, né? Então, exemplo aqui. Compõe esse casaco, tá? É um conselho. Né, eles também expressam esse conselho, ó, põe este casaco, é um conselho. Não fume, não beba, né? Então, aí são avisos, tá? E nós temos os verbos no modo infinitivo, tá? Que anunciam uma ação, ok? Nós iremos, pessoal, estudar apenas neste capítulo, apenas os verbos no modo indicativo, infinitivo, e nós vamos pincelar o imperativo. O conjuntivo e o condicional ainda não, ok? Mas eu coloquei aqui para que nós possamos lembrar, né? Conhecer. Os tempos verbais têm a ver com o pretérito, presente e o futuro. Aqui nós temos o pretérito perfeito e imperfeito. Nós veremos também o pretérito mais que perfeito. Mas esses tempos verbais eu irei aprofundar mais para frente. Agora nós iremos ver apenas o que é pretérito, que é o que já passou, né? O ontem, o presente, que se refere ao agora, e o futuro, que se refere a algo que vai acontecer. Ainda não aconteceu, tá? E aqui, os verbos também, eles variam.
de acordo com a pessoa. Então, assim, o verbo empregado na primeira pessoa, ele tem a sua escrita, né, diferente de um verbo empregado na terceira pessoa, por exemplo. Primeira pessoa verbal, eu ou nós, quando se refere ao plural. Segunda, tu ou vós, ou você e vocês, tá? E terceira, ele, ela, eles ou eles, tá? Então, quando a gente fala de pessoa verbal, nós estamos nos referindo a essas pessoas, tá? Que são os sujeitos da frase, ok? Às vezes ele pode estar explícito ou implícito, ele pode estar oculto, ele pode estar escondido, mas no contexto da frase nós conseguimos identificá-lo. E o número verbal. Aí, quando a gente fala de número do verbo, a gente está falando de singular ou plural, ok? Pessoal, então isso aqui é muito importante para que nós possamos conseguir fazer as nossas atividades. E eu trouxe para vocês também aqui um exemplo, pessoal, das conjugações verbais, tá? Então, por exemplo, aqui, nós temos os verbos no presente no modo indicativo. Aqui, os verbos no presente, na primeira, na segunda e na terceira conjugação. Então, por exemplo, eu canto. Todos os verbos da primeira conjugação, digamos que eles seguem a mesma forma. Por exemplo, eu canto, cantar, né? Dançar, eu danço. Vender aqui, ó, na primeira pessoa, eu vendo. Por exemplo, vender, correr, eu corro. Então, olha só, o finalzinho do verbo, ele se assemelha. Por exemplo, aqui, ó, na primeira pessoa do plural, nós cantamos. Então, se eu pegar um outro verbo regular na primeira conjugação, então, por exemplo, ó, cantar, dançar. Nós dançamos. Olha só, a terminação é a mesma, mas só que como que a gente vê isso? A partir das conjugações, tá? Isso, pessoal, é um exercício. Não adianta eu dar uma tabela para vocês e falar assim, nós vamos seguir essa tabela, né? Porque é algo que se dá com a prática, né? Com a realização de atividades e nós vamos fazer isso agora, ok? Então eu convido você a abrir a sua apostila do livro didático de português, volume 3, nas páginas 13 a 16. Eu convido você a pausar este vídeo e tentar realizar as atividades. Tendo-as realizado, eu trarei para vocês a correção, mas é importante que você tente. Ah, prof, eu não consegui fazer. Não tem problema, nós estamos em um processo de aprendizagem, mas diante daquilo que eu já expliquei, vocês têm base para tentar resolver os exercícios, ok? Então, pause este vídeo e vá tentar fazer as atividades do livro didático, volume 3, das páginas 13 a 16, ok? Pessoal, agora eu acredito que vocês já pausaram o vídeo e já retornaram a ele. Então, nós iremos corrigir estas atividades, ok? Eu peço que vocês façam as atividades com bastante atenção, fundamentados naquilo que eu expliquei, ok? Então, aqui, lá no livro didático, volume 3, nós temos aqui tempos verbais. Isso aqui, ó, é uma coisa muito importante, gente, que vale ressaltar, que você pode sublinhar, né? Que é o que eu já expliquei, que os verbos indicam ações que ocorrem no passado, no presente ou no futuro. Então, aqui, nós temos um trecho com vários verbos, tá? Em negrito. E aqui, nessa primeira atividade na letra A, nós temos que marcar
O que as palavras destacadas são? Eu já disse, né? São verbos, mas nós temos substantivos, verbos ou adjetivos. Então, ressaltar, mata, divulgados, morreram, foram e lideraram são verbos, tá? B. O trânsito ainda mata muito, a palavra em destaque indica uma ação que acontece no passado, no presente ou no futuro. Mata, o trânsito mata, ele mata agora, tá? Então, é uma ação no presente. Ok? Na próxima atividade aqui, C. Os motociclistas lideraram o trágico ranking de 2016. Expressa uma certeza ou uma dúvida? É uma certeza, eles lideraram, né? Não está talvez eles tenham liderado ou provavelmente eles tenham liderado. Tem uma afirmação, eles lideraram. Portanto, expressa uma certeza. Ok? D. A frase, em 2015, os pedestres foram os que mais morreram na capital, indica uma ação. Que certamente acontece no passado, talvez tenha acontecido no passado. Ela certamente aconteceu no passado, tá? Porque os verbos estão no passado. E aqui a gente tem que o verbo que exprime uma certeza é o verbo empregado no modo indicativo, tá? Então, nós já vimos o que são modos verbais e aqui é só para você relembrar. Página 14. Leia o trecho a seguir. Então, nós temos aqui neste trecho de uma lei do Código de Trânsito Brasileiro, duas palavras em destaque, dois verbos. E na A, em que tempo o verbo estabelece está? Então, de acordo com o contexto da frase, tá? Nós vemos que o verbo está no presente. B. Em que tempo está o verbo serão? Então, nós vimos que verbos terminados em AOTIO, eu já destaquei isso em outras aulas para vocês, se refere ao futuro, tá? 3. Complete as frases com o verbo do editorial lido e indique seu tempo verbal. Então, vocês têm aí nas páginas anteriores um editorial. Então, vocês vão retomar este editorial e vocês irão completar este trecho, tá? O trecho dos exercícios com os verbos que estão no editorial. Estas frases são pedaços deste editorial. Tendo completado, vocês vão falar se o verbo está no presente, no passado ou no futuro, ok? Então, aqui, o primeiro verbo da letra A é devem, e devem está no presente. Na letra B, mostrou, mostrou está no passado. Na letra C, permite, permite está no presente. Letra D, dispõe, dispõe está no presente. Letra E, deem, deem está no presente. Letra F, concilia, concilia está no presente. 4. Os verbos das frases a seguir estão no modo indicativo. Transcreva-os e indique seu tempo verbal. Então, vocês têm que achar os verbos que estão nas frases e marcar se eles estão no pretérito ou no passado, que é a mesma coisa, no presente ou no futuro. Eu já destaquei aqui os verbos anteriormente. Então, na letra A, fecharão. Fecharão está no futuro. Letra B, pagou. Pagou está no passado. Letra C, li. Li está no passado. Letra D, completara. Completara está no futuro. Auxiliou está no passado. Sugeriram. Sugeriram está no passado. Irei, irei está no futuro. H, conversaram, conversaram está no presente. I, falaremos, falaremos está no futuro. E J, atravessaram que está no passado. 5. Localize no caça-palavras os verbos e complete as frases de acordo com as indicações dos parênteses. Depois, complete as lacunas com os verbos encontrados. Então, aqui, pessoal, nós já temos os verbos conjugados. Vocês deverão achar estes verbos, que aqui estão marcados, e completar o exercício.
tá? Do verbo da forma que você achou aqui no caça-palavras. Então, nós temos atravessarei, embarcarei, descerá, acelera, lê, prometeu, reclamou e acalenta, ok? E aqui, nós temos aqui o presente do indicativo. Aqui embaixo, neste quadrado, nós temos a definição do presente do indicativo, tá? Que indica um fato que acontece no momento da fala ou da escrita. É algo que acontece com frequência ou que poderá ocorrer em um futuro próximo, ok? Então, aqui, 6. Em cada item, assinale a alternativa que completa a frase corrente. Na frase, ando de bicicleta todos os dias, a forma verbal ando indica uma ação que acontece com frequência. Se eu ando todos os dias, eu ando com frequência, algo habitual. Na frase, amanhã pago multa, a forma verbal pago indica uma ação que ocorrerá no futuro, né? Certamente acontecerá no futuro, porque amanhã, a palavra amanhã, designa futuro. 7. Releia as frases com o tipo de ação que o verbo em destaque representa. A. Ações frequentes e B. Ações que acontecerão em breve. Então, aqui, ganhamos o campeonato durante 5 anos. Ação frequente. Nós dançamos em todos os fins de semana desde o ano passado. Ação frequente. Faço caminhadas toda semana. Ação frequente. Meu tio pesca no próximo feriado. B. Ações que acontecerão em breve. Os motoristas fazem reunião no próximo mês. B. Ações que acontecerão em breve. Minha festa de aniversário acontece sexta-feira. B. Também. Ações que acontecerão em breve. Estudo as leis de trânsito há muito tempo. A. Deixo meu celular em casa quando for à festa. B. Pego o ônibus na frente da minha casa. A. Jogo bola todo final de semana. B. Tá, pessoal? Então, esta é a correção dos exercícios. Agora eu convido você a ir no seu livro de atividades de português, volume 3, e realizar as atividades das páginas 7 e 8, ok? Então, eu convido você a pausar este vídeo e fazer as atividades. Após a realização das atividades, você pode voltar ao vídeo que estarão aqui as correções, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido realizar as atividades. Então, eu te convido agora a seguir comigo a correção, ok? Então, nós temos aqui na página 7, tá? Na primeira atividade, vocês deveriam ir ao material de apoio, na qual vocês encontrariam uma tabela, recortar os verbos e colocá-los no tempo que eles pertencem. Pretérito, presente ou futuro. Lembrando que pretérito se refere ao passado. Então, nós temos aqui no pretérito os verbos tinham, conheciam, vinha, colocavam e assumiram. Presente. Têm, conhecem, veem, colocam e assumem. Futuro. Terão, conhecerão, virá, colocarão e assumirão. Releia o trecho a seguir e faça o que se pede. Sabemos que tudo isso já está presente em sites para esse público e de forma interativa. Este trecho está escrito no presente, no futuro ou no passado? Então, este trecho está escrito no presente. Você deverá, na B, reescrever o trecho no passado. Então, ele ficará da seguinte maneira. Sabemos que tudo isso já esteve presente em sites para esse público de forma interativa. Na atividade 8, vocês terão que completar as frases com os verbos apropriados, conjugando-os no modo presente do indicativo, tá? No tempo presente do indicativo. Então, aqui, A ficará. Sua família lê jornal todos os dias? A B. Você e seus amigos assistem a filmes com frequência? A C. Ele viaja nas férias escolares? A D. O que as meninas gostam de fazer na praia?
A E. Quanto custa esta revista? A F. Eu brinco depois da aula. A G. Nós andamos de bicicleta durante a semana. A H. Eu estudo a história do Brasil. A I. Você ouve mais samba ou música sertaneja? A J. Eu como chocolate. 9. Leia as frases observando os tempos verbais. Depois preencha os quadrinhos de acordo com a legenda. Então, aqui as legendas são indicações frequentes ou habituais e B, indicações que vão ocorrer. A sequência que vocês deverão completar é A, B, A. Na outra fila, A, B, B, A, B. Na 10, releia o trecho. As publicações trazem quadrinhos, questionários, piadas, mas também informações reais por meio de um jornalismo autêntico. A. Identifique o verbo neste trecho e transcreva-o. Então, o verbo é o trazem, que está no tempo presente, de acordo com a atividade B, e, de acordo com a pergunta C, expressa uma ação recorrente. Pessoal, então foram essas atividades que nós fizemos relacionadas ao verbo, aos verbos. Eu peço que vocês retomem este vídeo quantas vezes forem necessárias, ok? Para que este assunto fique bem esmiuçadinho dentro de vocês. Isto é, que vocês compreendam. Qualquer coisa, estou à disposição. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.